Sua mente está programada para mudança ou para zona de conforto? Você tem feito promessas para você e não tem cumprido? Já desistiu ou acha que vale a pena a gente falar sobre isso? Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dores da mudança, sobre as dificuldades que a gente tem para mudar e sobre os benefícios da mudança, né? A mudança ela é altamente produtiva, ela ajuda muito no nosso processo evolutivo, no nosso desenvolvimento, tá? A partir das mudanças e ultrapassando, né, as barreiras da mudança é que a gente realmente cresce como profissional, como pessoa e se desenvolve, tá? Mas por que esse processo não é tão simples se isso vai nos beneficiar? A gente precisa primeiro entender, né, e se autoconhecer. O que não está bom? Eu estou numa situação agora em que eu não estou gostando. Por exemplo, eu estou num emprego e não estou gostando dele. O que eu faço para mudar isso, né? Quais são os motivos que estão me levando a não gostar? É porque eu não estou fazendo um bom trabalho? É porque eu não me adaptei à cultura da empresa? Enfim, seja qual for o motivo, você precisa entender que você precisa se programar internamente para encontrar alternativas para você. Óbvio que não é fácil, é claro que não é fácil, tá? Mas muitas vezes, pessoal, é mais do que simplesmente uma vontade, é uma necessidade. Eu já vi acontecer pessoas que já estavam exaustas no trabalho e que adoeceram, né? Teve que ser afastada do trabalho porque ficaram doentes. Então, a mudança ela é preventiva, né? Ela é uma necessidade. Ou você vai sair de forma programada, elaborada, ou você vai sair porque você vai adoecer naquela situação. Isso vale para várias áreas, ok? Bom, então, além desse processo de autoconhecimento, né, de identificar o que não está bom, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o aparelho que orquestra a nossa mudança, que é o cérebro, né? A gente não pensa sobre ele. Eu estava recentemente assistindo uma palestra de um neurocientista que ele falava o seguinte: se você está me vendo, me ouvindo, me compreendendo, é porque o seu cérebro está funcionando direitinho. E eu trabalho numa área em que eu vejo o cérebro deixando de funcionar. E isso é muito triste. E de fato, pessoal, a gente não pensa, né, sobre o cérebro. E nós temos essa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, sobre o nosso cérebro, e a gente não faz isso. Então a gente trabalha mal, a gente trata mal o nosso cérebro. De que forma? A gente se alimenta mal. Quando você come, né, exageradamente, você aumenta aí a necessidade da atuação do seu cérebro. Quando você bebe pouca água, e o nosso cérebro precisa de muita água, você reduz a capacidade dele, ele trabalha com mais dificuldade ou com mais esforço, tá? E também o lixo que a gente coloca, né? A gente briga por tudo, se irrita com tudo, assiste lixo na televisão, né? Notícias que aumentam aí o nosso estresse, isso tudo sobrecarrega o cérebro. E qual é a principal função do cérebro, né? Esse aparelho, né? Essa máquina fantástica que tem 86 bilhões de neurônios, pessoal. Bilhões de neurônios. E cada neurônio, ele faz de 1.000 a 10.000 conexões. Então, assim, é algo extraordinário, né? Para que a gente produza ações mais complexas, ele está em atividade. E para que a gente fique simplesmente sentado, ele também precisa produzir atividades, né? Ele precisa produzir sinapses os neurotransmissores precisam estar em ação aí para que a nossa coluna esteja ereta, para que a gente esteja nessa posição aqui, o nosso cérebro está funcionando, né? Batimento cardíaco, para que tudo, temperatura do corpo, para que tudo se mantenha em harmonia. E qual é a principal função do cérebro? A nossa preservação, a preservação da nossa vida. Então, o que ele faz? Ele busca sempre um modo de economia. Ele não quer gastar, ele não quer desperdiçar energia. Então, quando a gente decide mudar,
a mudança, ela produz medo, né? Produz ansiedade, produz desconforto. E o cérebro entende o seguinte: não vamos gastar isso, vamos voltar para a zona de conforto, para a economia. Por que isso? Se você for atravessar a rua e você está desatento, de repente vem um carro, você sai correndo e você fala assim: nossa, nem sei como é que eu cheguei do outro lado. Mas por quê? Foi uma reação automática do cérebro, ele tem essa programação para nos ajudar. Mas acontece que nós não nos satisfazemos só em simplesmente sobreviver, não é verdade? Então eu estou aqui, eu não vou sair de carro, eu não vou me arriscar em nenhuma atividade, eu não vou me desafiar no trabalho, porque isso vai me tirar da zona de conforto, então eu preciso preservar a minha vida. E a gente não funciona assim, a gente cresce, a gente evolui à medida que a gente vai ultrapassando essas barreiras, né? E como é que isso funciona? O Drauzio Varela, né, o Dr. Drauzio Varela, ele deu um exemplo muito interessante, que ele precisava fazer exercício físico, mas ele não gosta de fazer exercício físico. Então ele falou: se eu simplesmente disser que eu vou caminhar, eu não vou fazer isso, que eu me conheço. Então eu vou encontrar um motivo maior para isso, um estímulo. Eu quero ser maratonista. E ele decidiu isso e pensou: bom, eu vou ter que mudar, né? Mudar meus hábitos. E ele começou a correr todos os dias, né? A treinar. E ele disse o seguinte, que ele acordava às 5 horas da manhã e começava a correr. No primeiro quilômetro ele já estava pensando: mas que coisa ilógica, né? Como é que o ser humano se submete a isso? Né? Essa dor, essa exaustão, por que eu não estou na minha cama, né? O dia nem clareou ainda, já estou aqui, enfim. Ele ficava nessa discussão interna aí, e depois que ele ultrapassava essa barreira, quando já ia lá para o segundo, terceiro quilômetro, ele já estava se sentindo melhor. E qual é a ação do cérebro sobre isso? Ele equilibra as nossas emoções, né? Colocando aí hormônios do prazer, por exemplo. E ele diz o seguinte: bom, a melhor parte da minha corrida era quando ela terminava. Por que isso? A gente gosta de fazer coisas certas. A gente gosta de fazer o que tem que ser feito. O problema é que a gente não quer passar pelos percalços do caminho. Então, nesse exemplo simples, a gente vê o seguinte: se a gente quer aquela recompensa final, a gente precisa fazer esforço, tá? A coisa não vai fluir naturalmente, não vai funcionar. E aquela desculpa de, então não era para ser, normalmente tem autossabotador ali, tá? Porque o nosso psiquismo, ele vai buscando justificativas, né? Por meio da nossa história de vida, né? Então ele vai dizer lá: bom, se alguém sempre disse para você que você não ia conseguir, ele vai usar esse argumento. Para que você vai ficar tentando, vai ficar se esforçando à toa? Você não vai conseguir mesmo, né? Ou então, não, você não merece passar por isso, você tem que ficar aqui na tranquilidade, né? Então, o nosso psiquismo, né, ele vai atuar em conjunto aí com o nosso cérebro, né, o nosso sistema, que é super complexo, e ele vai te jogar para a zona de conforto de novo, tá? Então, você precisa lutar. Já viu que, se você quiser algum tipo de mudança, você precisa fazer esforço, tá bom? Bom, essa parte teórica aqui, né, eu acho que é válido para a gente entender como que a gente funciona e admitir que a gente não faz esse esforço, mas também se perdoar um pouquinho, né? Eu não faço só porque eu sou preguiçosa, não é isso. Eu não fiz porque eu tenho mecanismos e eu não sabia que era isso que acontecia, tá? Mas agora a gente sabe. Então a gente precisa controlar, né? A gente precisa estar no controle e a gente consegue sim se reprogramar, tá? Porque quando o nosso cérebro entende que, olha, se ela decidiu tomar aquela decisão, a gente vai passar por uma dor e daqui a pouco a gente vai ter uma recompensa, tá? Falando muito leigamente e ludicamente, né? Para que a gente compreenda como que esse processo se dá, tá bom? Então, vamos partir para a prática. Eu vou dar algumas dicas aqui de como que você vai planejar, tá?
Porque a gente já entendeu que mudança exige estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você vai ter mais chance de desistir, de voltar para tal zona de conforto, tá? Então, primeiro passo, faz uma listinha aí das áreas da sua vida. Então, área da saúde, relacionamentos, área profissional e área do lazer e dos hobbies, tá? Essas 4 áreas são fundamentais. Se você quiser colocar outras áreas aí, você pode colocar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, dê uma nota de 0 a 10. Qual o teu nível de satisfação em cada uma dessas áreas nesse momento da sua vida, tá? Terceiro passo, identifique qual é a área que você vai tomar a decisão de mudar alguma coisa, tá? Então você escreva do lado, por exemplo, eu decido que a área da saúde é a área que eu vou colocar foco. É aqui que eu quero mudar alguma coisa nesse momento. E o quarto passo é você colocar o porquê, o como e o quando. Então, no último passo, você vai colocar por que eu vou fazer isso? Por que eu quero focar na área da saúde, né? Porque eu preciso ganhar qualidade de vida, porque isso está atrapalhando no meu relacionamento com os meus filhos, eu não estou mais acompanhando eles, etc. Tá? Você vai colocar aí os seus motivos reais, tá? Mas precisa ser muito significativo para você não desistir. Depois você vai falar, como que eu faço isso? Bom, eu vou emagrecer e eu vou reduzir, sei lá, eu vou parar de tomar refrigerante. Pronto, você já colocou o como que você vai atuar. E o quando que você vai fazer isso? Defina uma data. Eu vou do dia 1º ao dia 10, eu não tomo refrigerante. Pronto, está definido a data. Ok? Aí você vai me perguntar, poxa, mas 10 dias só sem tomar refrigerante, eu não vou emagrecer. Ok, mas lembre-se que a gente está num processo de mudança, a gente está numa estratégia de mudança, tá? Então, se você conseguir bater essa meta, aí sim você começa a elaborar um pouquinho mais. Aí sim você começa a dar o segundo passo, tá? Lembrando que se você superlota de novas atividades, a chance de você voltar para a zona de conforto, ela é muito maior, tá bom? E você desiste aí muito facilmente das suas decisões, ok? Bom, eu espero que tenha te ajudado. Eu, além de psicanalista, eu já faço processo de coaching há desde 2012, né? Faz 5 anos isso já. E eu já tive muitos resultados, né? As pessoas já tiveram muito resultado quando de fato entraram em ação, pessoal. Então, não adianta terapia, não adianta análise, não adianta processo de coaching se a pessoa não atuar, se a pessoa não decidir que ela quer mudar, tá? E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, ele faz parte de algumas dicas aqui fazem parte de um workshop que eu tenho feito, de palestras que eu tenho feito, né, para dezenas de pessoas que já tiveram muitos resultados, né, mas só tiveram resultados se decidiram entrar em ação, se decidiram se desafiar e passar por essa batalha aí interna. Tá bom? Espero que te ajude. Se você quiser essas dicas aí que eu te falei de uma forma organizadinha, né? Eu tenho isso tudo anotado, eu mando para o seu e-mail, tá? Mas não adianta você colocar o seu endereço aqui nos comentários, tá bom? Porque pode estar errado, enfim, pode ser um e-mail fake. Então você manda um e-mail para saude.superação@gmail.com, tá? Lembrando que não tem nem tio e nem acento, ok? E eu vou com o maior prazer mandar um e-mail para você, mandar isso organizadinho para o seu e-mail, tá bom? Coloca lá no assunto, mudança, e eu já vou entender o que você quer, tá bom? Multiplica esse vídeo, passe para as pessoas que você acha que realmente entrariam em ação, seriam beneficiadas com isso, tá? Se você, por exemplo, está no processo depressivo, por exemplo, decida fazer alguma alteração. Eu sei que é difícil, para você é mais difícil ainda. Mas se você fica no quarto o dia todo, saia um pouquinho, vá para o sol um pouquinho, 10 minutinhos.
Não faça nada muito elaborado não, mas tome um primeiro passo. Você vai se ajudar a se beneficiar com isso, com toda certeza, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.